Sequência. Pessoal, vamos então finalizar a história. Aquele judeu renegado não estava mais lá, porque ele tinha acabado de falecer. Ele tinha acabado de entregar a alma ao Criador. Tamanha a chuvá, o retorno a Deus que ele fez, ele chegou a um nível de entregar a sua própria alma. Ele faleceu espontaneamente na frase do Shema Israel. Tamanho o arrependimento que ele teve. Ainda faltava a reza da noite. Então, o Spoiler Zeider, o Tzadik, ele falou, vamos agora rezar a oração da noite, mas eles estavam em 9, porque um judeu tinha acabado de falecer. Ele disse o seguinte, esse judeu, ao falecer, ele acabou se transformando num tzadik, numa pessoa totalmente iluminada. E está escrito em relação a tzadikim, que mesmo no seu falecimento, eles são considerados vivos. E assim eles rezaram a reza da noite ao lado daquela pessoa falecida. Com essa história, nós vemos que uma pessoa pode se afastar totalmente de Deus. Deus os livre. Mas a faísca divina que nos anima por dentro, que a nossa alma, pode, num dado momento na vida, fazer com que a gente retorne. É claro que não há necessidade de um caso extremo desse, a pessoa entregar a alma a Deus, etc. Mas eu quero dizer que mesmo que uma pessoa vá bem longe na vida, Hashem sempre dá a oportunidade da pessoa voltar. Tal qual um filho. Um pai, sempre sabendo que o filho queira voltar, ou que o filho está próximo, o pai sempre dá um jeitinho de facilitar o caminho para que o filho volte ao seu lar, volte à sua casa, volte à convivência com o pai. Em se tratando de um pai de carne e osso é assim, muito mais se tratando do Pai Celestial, que a bondade dele, o amor dele por cada um dos seres humanos, cada um de suas criaturas, é infinito. Então, a expectativa divina é que nós reconsideremos nossos atos e que procuremos trilhar por um novo caminho na nossa vida, um caminho que possa nos inspirar mais e que possa nos colocar mais próximos do nosso Pai Celestial, pela prática da bondade, dos atos de solidariedade humana, das 7 leis universais dos Bnei Noach. Eu estava vendo agora um estudo entre vários sábios, etc., que as 7 leis podem ser consideradas até com suas ramificações, muito mais que isso, 30 ou mais leis, etc., e fora a prática do judaísmo, que pode ser assumida espontaneamente, de acordo com a vontade de cada um, etc. Então, na verdade, nós sempre podemos nos aproximar cada vez mais de Deus. A nossa proximidade, o céu é o limite, não há limite. Sempre podemos nos aproximar mais e dessa forma justificarmos o fato de termos nascido, o fato de vivermos e o fato de termos uma vida longa, longevidade. E com a revelação do Mashiach, o fato de vivermos para sempre nesse mundo físico e material, quando nossos entes queridos ressurgirão no despontar de uma nova era da história da civilização humana, que nas palavras do Rebbe deverá se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Vou rapidamente contar uma terceira história, uma história que eu também já contei aqui em outras ocasiões, vale a pena ouvir de novo. Um jovem americano nos anos 70, um jovem judeu que não era religioso, não praticava... Não, a história começa diferentemente. Vamos começar a contar do começo.
Dois rapazes, dois alunos de Yeshiva de Rabat em Nova York, era a festa de Sukkot, pegaram, conforme a orientação do Rebbe, o lulav, o etrog, as 4 espécies, e foram nas ruas de Manhattan, no centro de Nova York, procurar judeus para fazerem a brachá, a bênção no manuseio das 4 espécies. Encontraram um rapaz com um cabelão enorme e falaram, você é judeu? Ele falou, sim, sorrindo, falou, sou judeu, sim. Vamos fazer a brachá juntos, a brachá das 4 espécies de Sukkot? Aí ele baixou a cabeça e acima daquela cabeleira enorme tinha uma kippá. Ele falou, eu já fiz a bênção hoje de manhã. Eu também guardo Sukkot e todas as mitzvot, assim como vocês. Mas eu tenho uma perguntinha, aproveitando a ocasião, uma perguntinha para lhes fazer. Vocês são Hassidim de Rabat, do movimento Rabat Lubavitch? Os dois rapazes falaram, sim, nós somos, sim. Então, já que vocês são de Rabat, eu quero contar uma história para vocês. E como toda história racídica, uma história dentro da outra. Eu quero contar uma história bem interessante para vocês. Há muitos anos atrás, aqui em Nova York, havia um rapaz que era judeu, mas nada de prática do judaísmo, era bem afastado do judaísmo. Ele tinha uma motoca, uma motocicleta, ele era um motoqueiro. Aí ele andava para lá, para cá com a motoca, vivia passeando com ela, até que um dia ele correu um pouquinho mais e acabou se acidentando, a moto empinou, caiu para um lado, ele caiu para o outro, bateu com a cabeça no meio-fio da calçada e acabou com traumatismo craniano, foi para o pronto-socorro e chamaram os familiares, os pais, e os médicos intensivistas da UTI falaram, olha, não tem muito o que fazer. Ele está numa situação bem comprometida da sua saúde, com múltiplas fraturas, etc. E é só contar as horas, porque ele teve um comprometimento da cabeça, do crânio, etc. Não tem mais o que fazer, é somente esperar e rezar pela alma dele. Os pais ficaram arrasados, e nesse ínterim, o rapaz, ele devia ter uns 16, 17 anos, o rapaz começou a ter uma visão, um sonho, no estado comatoso. Ele estava no estado de coma, começou a ter um sonho. Ele se viu num lugar muito elevado, celestial, ele se viu diante de um tribunal onde havia anciões, um grupo de anciões, e estavam decidindo o destino dele. Se ele iria morrer ou se ele iria voltar para o mundo, a alma dele. E nesse ínterim, abriram-se as portas e entrou um vulto, uma pessoa, uma personalidade muito importante. Todos os outros presentes se levantaram e o reverenciaram. Era uma pessoa honorável, respeitável. E a pessoa disse o seguinte, era um ancião também, ele disse o seguinte, quanto a esse rapaz, não se preocupem com ele. Ele não precisa morrer. Ele pode voltar a viver e eu assumo o compromisso de o aproximar das leis de Deus, de uma espiritualidade maior, de forma que a vida dele seja mais significativa. Aí esse ancião fez um sinal para um outro ancião presente, puseram uma espécie de poção na boca do rapaz, e de repente, diante daquele sonho, o rapaz, na UTI, começou a melhorar vertiginosamente, sem explicação alguma. Ele abriu os olhos, começou a balbuciar, a falar algumas palavras. Os médicos ficaram com os olhos arregalados, era impossível. Ele estava num estado muito comprometido. Quando foram refazer os exames, não aparecia mais nada daquelas fraturas, do traumatismo craniano, etc. Chegaram à conclusão que os exames estavam errados, ou foram mal feitos. Não sabiam como explicar. O rapaz melhorou, a surpresa geral dos familiares, ele ficou bem, perfeito, né? Recobrou a sua saúde. A moto deu perda total, depois deram um carro de presente para ele, coisa e tal, os familiares, etc. E ele levou a sua vida despreocupada e esqueceu totalmente o sonho que ele teve, a visão que ele teve.
durante o seu estado de coma. Um dia ele está folheando o jornal New York Times. É um jornal grande, ele vai folheando, né? Passando as folhas. De repente ele vê uma propaganda enorme, do tamanho de uma folha inteira, com um título, umas palavras de marketing, né? Marketing de guerra, né? As palavras bem apelativas, dizendo o seguinte: você que está me vendo agora, venha a meu encontro, venha experimentar o judaísmo autêntico e original. E uma foto enorme do Rebbe. Quando o rapaz viu o semblante, a fotografia do Rebbe estampada no jornal principal americano, New York Times, ele levou um susto e instantaneamente se lembrou de toda a visão, de todo o sonho que tinha, que teve durante o seu estado de coma. Ele reconheceu na foto do Rebbe aquele ancião que tinha se comprometido a ensiná-lo sobre uma vida mais espiritual. Ele ficou desesperado diante daquela coincidência e de ter recobrado a lembrança daquele sonho, daquela visão. Ele foi correndo, ele não morava em Nova York, ele pegou o primeiro avião, trem, ele morava próximo de Nova York, ele chegou até o Brooklyn, subúrbio de Nova York, e Crown Heights, o bairro racídico de Rabat. Ele pediu audiência com o secretário do Rebbe, ele quis imediatamente se encontrar com o Rebbe. O secretário falou: olha, o Rebbe está ocupado, coisa e tal, não sei o quê, tem que esperar, não sei o quê. Ele fez a maior pressão, até que o secretário lá entrou na sala do Rebbe, voltou, e quando ele abriu a porta do Rebbe, o Rebbe sorriu para ele e falou: eu já estava esperando por você. E realmente o Rebbe começou a ensinar o judaísmo para ele, pediu que outros dos seus Hassidim, secretários, assessores, o encaminhassem para uma vida mais religiosa. E no final da história, aquele rapaz que disse que já fez a brachá, a bênção, sobre as 4 espécies, aquele cabeludo, ele disse: olha, aquele rapaz que aconteceu tudo isso, na verdade era eu mesmo. É a história da minha vida. E assim eu quis explicar para vocês como o Rebbe é especial, e ele me fez reviver, e ele me fez reviver não só física, mas principalmente espiritualmente, conectado com um Deus maior, e hoje em dia é uma fonte de inspiração para mim e para a minha vida. Essa terceira história, nós vemos como a figura do líder da geração pode fazer uma enorme diferença no direcionamento da vida espiritual de cada ser humano. E é por isso que o movimento Bnei Noach Brasil, idealizado, inspirado e organizado pelo Rabino Yaakov, é, na verdade, de inspiração nas orientações do Rebbe. Então, o Rebbe, falando por meio dos seus emissários, é que pode fazer a diferença no sentido de que cada um de nós tenha uma vida mais espiritualizada, uma vida mais significativa. E, dessa forma, atrairmos o mais rápido possível a vinda do Mashiach e a tão almejada, tão esperada redenção, e já desponta no horizonte a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Contamos aqui 3 histórias. A primeira, de um judeu simples, que, se dirigindo a Deus com as palavras apagadas no seu caderninho, conseguia servir a Deus de uma forma bem peculiar. A segunda história, de um judeu renegado, que mesmo totalmente distante do divino, e mesmo comprometido em perseguir outros judeus, pôde se reaproximar de uma forma até dramática do Todo-Poderoso no dia máximo do ano, Yom Kippur, ajudando a completar o minyan. E, finalmente, que mesmo uma pessoa que aparentemente esteja totalmente desconectado da espiritualidade, em mérito do líder da geração, essa pessoa pode ser colocada novamente nos trilhos. E eu diria que essa é a realidade de todos os brasileiros que aderirem ao movimento Bnei Noach, que o mérito do líder da geração, que haverá de se revelar a qualquer momento como Rei Mashiach, o Rebbe, Melech HaMoshiach, então, em mérito dele,
um sem número de brasileiros, inúmeros brasileiros, podem podem recuperar a sua sintonia maior com o Criador do mundo, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos agora abrir o espaço para algumas perguntas, temos mais alguns momentos, né? Então, vamos aí, Ivan, você abre aí o microfone dos presentes. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, tenham a bondade. Por favor. Alguém tem uma pergunta? Chama Blende? Oi. Oi. Tudo bem, Gabriel? Quanto tempo? Tudo bem. Deus abençoe, no caso. Faz uma semana que nós não nos Eu falamos. gostaria de fazer uma pergunta sobre a Techuvá em si. O quê? Repete. Quando a gente faz Techuvá, tipo assim, tem pecados nossos que a gente às vezes volta a cometer eles. E como que faz? Porque mesmo que a gente faça Techuvá, não é garantia que a gente vai parar de pecar alguma vez. Muito boa. Excelente pergunta, Gabriel. Techuvá não é uma coisinha, não é uma coisa fácil. Techuvá é complexa, né? Então, na verdade, não devemos desanimar. A maioria absoluta das pessoas, mesmo decidindo ter uma vida... Mesmo tendo uma vida mais significativa e tomando a decisão de não mais incorrer nas mesmas falhas, a maioria das pessoas acabam incorrendo nas mesmas falhas. Mas a pessoa não deve desanimar, ela deve se apegar às coisas que sim ela começou a mudar. Não se muda do dia para a noite, é um processo evolutivo, é um processo gradativo. Nós temos que nos apegar àquelas coisas que sim conseguimos fazer e não bater de frente com aquelas falhas mais pesadas, né? Que temos dificuldade em nos afastarmos delas, né? Nós devemos colecionar boas ações cada vez mais e pedir para Deus que Ele se apiede de nós, que Ele possa nos dar um empurrãozinho, né? Para que a gente possa também se livrar das falhas reincidentes, aquelas falhas que temos tanta dificuldade em deixar para trás. Muito bem. Mais alguma pergunta? Obrigado. O Yosef Manuel está perguntando sobre o signo do mês, é isso, Yosef? De Elul? Na verdade, o assunto, ele falou aqui, acho que, se não me engano, em relação ao signo desse mês, que eu acho que é isso, Yosef, que você se referiu? Não? O que seria? Não, então, esse conceito eu desconheço, sinceramente. Betulá, virgem de Elul, eu não sei, deve ser o signo do mês. E tal qual a moça solteira que ainda se encontra, como se fala, incólume, intacta, nossa alma ela é destacada nesse mês no nosso íntimo, e que o nosso íntimo está acima das coisas corriqueiras desse mundo. Ele está num nível espiritual superior. Provavelmente essa é a resposta em relação à sua pergunta, tá? Provavelmente o mês de Elul, no zodíaco, o signo do mês de Elul. Mais alguma pergunta, pessoal? Rafa, Sim. É o Adson aqui, boa noite. Como vai, Adson? Tudo bem? Tudo bem, Baruch Hashem, senhor. Baruch Hashem. Graças a Deus. Rafa, até onde eu sei, no meu pouco conhecimento, muito pouco mesmo,
Um dos requisitos para a techuvá verdadeira é como é que eu posso dizer? Remorso, né? Aí tem, se eu não me engano, é o remorso, o arrependimento e a confissão, se eu não me engano. Sim, é uma excelente... Sim, sim. Você queria perguntar alguma coisa? A confirmação desses conceitos, dessa ideia, é isso? A minha pergunta vem agora. Quando uma pessoa, no meu caso, assim, eu costumo sentir algo quando estou rezando, quando eu estou agradecendo a Hashem por alguma coisa, ou pela minha vida, ou pelo meu dia, por alguma assim, eu consigo sentir aquele sentimento de gratidão mesmo. Eu só consigo sentir algo quando eu estou agradecendo a Hashem. Mas quando eu estou pedindo perdão por alguma falha que eu cometi, eu não sinto absolutamente nada, nem remorso, nem arrependimento. Só sinto, às vezes, arrependimento. Isso seria uma questão de kelipá na alma, por não sentir nenhuma inspiração para pedir perdão a Hashem. Se for aquele pá, como é que eu faço para me limpar? Ou algo do tipo assim. Entendi a sua pergunta. Vamos por etapas na resposta dela. O primeiro ponto, Rambam Maimônides, nas leis sobre techuvá, arrependimento, ele diz que penitências ou jejuns não são o aspecto principal do arrependimento. O principal aspecto, conforme você citou, é a confissão perante Deus. No judaísmo não existem intermediários. Nós não nos confessamos perante outras pessoas. Nós somente nos confessamos perante Deus. É uma conversa íntima entre nós e Deus, somente entre a pessoa e Hashem. E devemos confessar, falar, olha, fiz esse erro, aquele erro. As orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur estão repletas de confissões, principalmente Yom Kippur. Então, devemos confessar a falha. E esse é o primeiro, a autoconscientização é o primeiro passo para o arrependimento. Você falou que na hora de agradecer Deus, você sente alguma coisa maior. Porque quando nós agradecemos para Deus, nós nos tornamos mais humildes. E nos tornando mais humildes, porque sabemos como agradecer, o agradecimento coloca a pessoa num patamar, num nível de humildade, então a pessoa começa a sentir mais a sua parte espiritual, porque quando nós nos desvencilhamos do orgulho, do egocentrismo, a ponto de agradecermos, nessa hora nós conseguimos sentir uma espiritualidade maior. Em relação a pedir perdão pelas falhas, etc., então temos que recorrer a um princípio da filosofia racídica, que o intelecto é a fonte das emoções. Se você quer ter uma emoção maior em relação ao arrependimento das falhas, é necessário que você invista no seu raciocínio, no seu intelecto, estudando mais sobre a conexão com Deus. Você, não só você, todos nós, vamos sentir cada vez mais o quanto distante estamos do nosso Pai Celestial, procurando nos aproximar mais dele. Então, o Tânia, a principal obra da Hassidut, escrita pelo primeiro Rebbe de Lubavitch, ele fala o seguinte, ele nos revela o seguinte, esse livro, essa obra tão importante, que nós devemos desenvolver um sentimento de pena, de piedade, pela nossa própria alma, ao nos conscientizarmos de o quanto estamos distante de Deus e como Hashem aguarda, espera, cria uma infinita expectativa para que nós nos aproximemos dele, na condição de filhos. Que pai que não quer ter o seu filho querido próximo de si? Então, Hashem fica esperando que nós nos aproximemos dele. Então, com uma série de raciocínios, de pensamentos, de reflexões, de meditações, podemos desenvolver um sentimento compatível, adequado, no momento de nos arrependermos das nossas falhas. O único ressentimento que não é bem-vindo é o da tristeza. Hoje em dia, é totalmente proibido nós ficarmos
triste, já comentamos aqui em outras aulas, a amargura antigamente existia no meio racídico, hoje em dia não podemos nem nos dar ao luxo de amargurarmos-nos. Por quê? Para não resvalarmos para a tristeza e depressão. Hoje, mesmo um pecador, ele deve procurar se aproximar de Deus com alegria. Não pensemos muito nas nossas falhas. Mais importante do que pensarmos nas falhas é decidirmos não repeti-las e começarmos a acertar. Acertando o passo com atos de bondade e solidariedade humana, Deus há de nos ajudar também a nos livrarmos daquelas condutas, aqueles comportamentos que acabam nos impedindo de uma proximidade maior do nosso Pai Celestial. Mais uma pergunta, pessoal? Muito obrigado, querido Rabi. Um abraço. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, Rabi. Aqui é o Wellington. Boa noite. Acho que alguém passou na minha frente. Pode falar. Rabi, boa noite. Aqui é o Wellington. Eu gostaria de tirar uma bem, dúvida, uma pergunta também. Tudo bem, graças a Deus, Rabi. A respeito, assim, a aula foi a respeito sobre os judeus, né, que se afastaram e tudo mais. Você sabe se na atualidade hoje há muitos judeus ainda que são afastados, ou isso faz parte antes da revelação de Mashiach, que seja em breve? Então, é uma excelente pergunta. Qual é a realidade hoje em dia do povo de Israel, de uma forma geral, da humanidade, de uma forma geral, né? A realidade é o seguinte: Deus não cobra o impossível das pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus não vai exigir aquilo que as pessoas nunca souberam desde que nasceram. Tanto se tratando dos judeus, do povo de Israel, como das nações do mundo, de todos aqui, brasileiros, etc. Como que Deus pode exigir de pessoas que nunca tiveram oportunidade de aprender? É claro que Deus dá um desconto. A maioria absoluta dos judeus na atualidade está afastada do judaísmo. Pratica muito pouco daquilo que se espera de cada um deles. Mas vem o grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria, há 450 anos atrás, muito mais válido na nossa geração, e diz que as nossas almas são antiquíssimas. Não só as almas do povo de Israel, as almas de todas as nações, de todos os povos, inclusive dos brasileiros, são almas antigas, que já passaram diversas vezes por esse mundo e tiveram a oportunidade de acertar e de cumprir muitas mitzvot da Torá. Então, Deus não exige o impossível das suas criaturas. O fato de pessoas não terem aprendido sempre é Hashem proporciona uma nova oportunidade de nós aprendermos sobre o caminho certo a trilhar, a seguir. Então, isso se aplica aos judeus, que em vidas anteriores já cumpriram com a maior parte da sua missão, e também aos povos do mundo, que mesmo que, eventualmente, durante muitas vidas de milhares de anos, praticaram idolatria e não conheceram a verdade, tudo isso faz parte de um plano original de Deus. E o simples fato de vocês travarem contato com o movimento Bnei Noach, com o mais puro e autêntico monoteísmo, tudo isso se faz e se revela por pura divina providência. É Deus atuando de forma que chegou o momento adequado para cada um de vocês se ligar ao Todo-Poderoso. Tudo tem o seu momento de ser nos planos e propósitos divinos que são insondáveis, que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Então, por um lado, muitos judeus, a maioria do povo de Israel hoje em dia não pratica o judaísmo, mas são almas antiquíssimas, que já cumpriram a maior parte das mitzvot da Torá em vidas anteriores e voltaram nessa reencarnação por dois motivos. Um, para saudar alguns detalhes que lhes faltaram de outras vidas. Número 2, para receber o Mashiach. A mesma coisa com os Bnei Noach. Os Bnei Noach estão tendo o seu contato maior com o mais puro monoteísmo, essa conexão tão especial com o Criador do mundo por meio
das 7 leis universais e o Bnei Noach Brasil, os grupos Bnei Noach, etc., e toda essa orientação, informação, porque estão aqui saudando falhas que ainda restaram de outras vidas e também para se prepararem para, juntamente com o povo de Israel, receberem a tão esperada redenção a qualquer momento. Amém. Baruch Hashem. Obrigado, Rav. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Tchau, Rabino. Fala, Gabriel. Tchau, Rabino. Eu gostaria de agradecer. Meu microfone estava meio ruinzinho, mas voltou a funcionar agora. Que bom. Rabino, no caso, como a gente não fica triste, porque sempre que eu vejo, parece que as falhas, elas sempre, parece que elas têm mais força do que as boas ações. Sim, esse mundo é um mundo do ocultamento, né? É um mundo onde o mal tem, até a chegada do Mashiach, o mal ele tem um domínio forte no mundo, né? Sim. No caso, assim, como faz para... Porque sempre que eu penso nas coisas boas, assim, muitas coisas tristes vêm também na minha mente. Então, o caminho racídico, o caminho da filosofia racídica é diferente de outros movimentos ortodoxos. Outros movimentos ortodoxos não foram atualizados. Eles falam muito do temor a Deus, do temor ao pecado, uma coisa meio pesada, que nessa geração não funciona muito. E é isso que eu quero esclarecer. A tristeza é a forma mais sutil de egoísmo. Porque a pessoa, quando fica triste, ela pensa: ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu tenho esse problema, aquele problema, esse sofrimento, aquele sofrimento, eu. A pessoa só pensa em si mesma o tempo todo, não consegue se projetar nas outras pessoas. Essa tristeza é uma forma terrível de egoísmo, egocentrismo. Agora, a alegria é exatamente contrária. Da onde vem um sentimento genuíno e autêntico de alegria, de felicidade? Uma meditação, uma reflexão e uma autoconscientização de que nós fazemos parte de algo muito maior. Nós não somos uma unidade isolada. Nós fazemos parte de algo maior. Deus tem uma faísca dentro de cada um de nós. Olha como Deus gosta tanto da gente que ele nos imbuiu de uma alma. Essa alma é uma partícula divina. Deus está o tempo todo conosco e está dentro de nós também. E nós fazemos parte de Deus. A nossa alma é uma parte do divino. E quando nós nos conscientizamos disso, e nós fazemos parte de Deus, e que todo o sofrimento, e todos os reveses, e todas as contrariedades, todos os desafios, e todos os percalços da vida são nada mais, nada menos do que um teste que Deus, que está dentro da gente também, quer que nós passemos pelo teste. Então, isso é um fator, é um pensamento como inesgotável inspiração, uma inspiração sem fim, para que estejamos num estado constante de alegria e contentamento. Deus está o tempo todo junto conosco, não importa o que fizermos. Ah, mas quando a gente está falhando muito, a gente não fica distante de Deus? Na verdade, a Hassidut explica que é pior do que isso. A gente pega a partícula divina dentro da gente e a gente leva para o beleléu, a gente leva para o buraco. Imagine só pegar Hashem, que está dentro da gente, e levá-lo para o buraco. Não é justo isso, né? Então, mas Hashem está o tempo todo. A pessoa pode estar totalmente afastada, Deus sempre está com a pessoa. Só que a pessoa pode estar numa situação muito comprometida, mas ela está levando Deus junto consigo para aquela situação. Então, Hashem está o tempo todo conosco, e esse é o motivo de extrema alegria e felicidade que pode nos levar a fazer só coisas boas e positivas. A meditação é um exercício necessário dia a dia para superarmos as nossas dificuldades. Temos que nos acostumar a meditar.
sobre coisas boas e positivas. Pensando de uma forma boa e positiva, atraímos aspectos bons e positivos por meio de bênçãos divinas em nossa própria vida. Mais uma perguntinha, pessoal? Ravi, sou eu de novo. Sim, pode falar. Adson. Uma vez, eu tenho duas perguntas agora. Uma vez, há muito tempo, lá no meu início do judaísmo, lá bem no início, que assim, se eu não me engano, 12 anos de estudo de judaísmo. Então, bem lá no meu iniciozinho, eu ouvi dizer que como a gente sabe que Deus perdoou o nosso pecado, quando a gente tem quando a gente tem a oportunidade de fazer o mesmo pecado, mas não faz. Sim, esse é o Rambam, Maimônides fala isso, mas não é o ideal hoje em dia. A nossa geração é muito fraquinha, não precisamos nos testar. Na verdade, não temos que nos preocupar se Deus perdoou ou não. A gente pede em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós pedimos que Deus nos perdoe. Ele sabe das nossas falhas. Então, na verdade, na condição de filhos queridos, nós pensamos positivamente, que Deus, na condição de um pai afetuoso, extremoso, amoroso, ele sim nos perdoa. E esse é o pensamento que nós devemos ter, que sim, nós somos perdoados. E, independentemente disso, tomarmos as firmes resoluções, decisões, de não incorrermos nas mesmas falhas. Se conseguirmos, mas Hashem sempre está disposto a nos perdoar e Ele sabe das nossas dificuldades. Pessoal, nós temos mais 1 minuto e meio, 2 minutos, respondendo a pergunta aqui do Yosef, também que eu vi por escrito, Yosef Marmol, ele pergunta sobre meditação, sobre os 72 nomes de Deus, Anabekor, etc. Isso vem da Kabbalah, que foi divulgado e disseminado pela pseudo-Kabbalah, que não é a Kabbalah de verdade. Não devemos nos envolver com aspectos que não entendemos de forma alguma. Meditar sobre 70 nomes, Anabekor, 70 nomes de Deus, 72 nomes, isso daqui não é para a gente. Isso não é uma verdadeira, não é uma meditação compatível hoje em dia. Muita gente fala sobre isso, mas não cabe a nós nos envolvermos com conceitos que não temos a mínima ideia de como funcionam. Ao contrário, Hassidut é diferente da Kabbalah. Na verdade, Hassidut é baseado na Kabbalah. É a Kabbalah acessibilizada. Meditar sobre 72 nomes de Deus, isso não é para a gente, isso é para cabalistas. Isso é uma coisa, é um aspecto inacessível a nós. Devemos, sim, procurar nos ligar à parte mais acessível da Kabbalah, que é a filosofia hassídica, extensiva a qualquer pessoa indistintamente. Pessoal, vai cair agora a transmissão. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma excelente noite. Shana Tová Umetuká, que sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce. Amém.